Vamos falar de impressoras e scanners. Então, meu querido aluno e minha querida aluna, nas nossas últimas aulas nós falamos sobre hardware e software e estamos aí destrinchando, detalhando mais os principais pontos dos principais hardwares que você precisa ter conhecimento para o seu dia a dia, tanto no seu uso pessoal, tanto para o seu uso profissional, como também para alguns concursos, né, que cobram essas coisas específicas, como principalmente também alguns cursos técnicos, principalmente na área de informática. Hoje nós vamos falar aí sobre impressoras e scanners, e só para você relembrar, né, lembra que a gente está falando aí sobre os dispositivos de entrada e dispositivos de saída. E olha, hoje nós vamos falar da impressora. A impressora, ela é um dispositivo de saída. Ela vai fazer a saída de dados. Quando você quer mandar imprimir algo do seu computador, você escreve lá o texto que você quer imprimir. E na hora que você aperta para imprimir, o que é que vai fazer? O computador vai sair dados, vai enviar dados para a impressora. Então vai estar saindo dados do computador, indo para a impressora imprimir. Nós temos somente um tipo de impressora, que ela é considerada uma impressora tanto de entrada, como um dispositivo de entrada, como um dispositivo de saída, que vai ser a impressora multifuncional. Eu vou falar um pouquinho dela. E o scanner, ele é um dispositivo de entrada, porque você vai colocar alguma imagem ali nele e ele vai enviar aquela imagem, né, aquelas informações que você colocou no scanner, ele vai enviar para dentro do computador, ou seja, o computador vai receber uma entrada de dados. Então já estou adiantando logo isso para vocês, então é disso que a gente vai falar hoje. Então aqui no nosso primeiro slide, a gente tem que a impressora é um dispositivo de saída, como eu já mencionei, que vai imprimir algum conteúdo. Eu quero logo falar aqui que as impressoras elas foram evoluindo de uma maneira que, digamos que sim, ela tem tipos diferentes, digamos que pela sua modalidade e pela sua tecnologia. Só que ela foi evoluindo de uma forma tão rápida que ela foi sendo ensinada de uma forma que se mistura um pouco as coisas, tá? Então dificilmente você vai ver livros ou locais que vai ensinar isso de uma forma separada. Alguns conteúdos que você pode achar vai falar de uma forma mais limitada, né? Ou seja, não vai falar de todas. Outras já vai falar das tecnologias mais novas, mas dificilmente você vai ver isso separado por tipo de tecnologia e por modalidade de uso ou área específica, ok? Então essas tecnologias vieram muitas vezes melhorando, que é o normal, é o comum. Então, por exemplo, eu posso ter na minha casa, no meu escritório, uma impressora a jato de tinta, que ela vai imprimir um documento do Word, como eu posso ter uma de jato de cera, que vai imprimir o mesmo documento do Word. A aparência dela vai ser a mesma, praticamente. Vai mudar a tecnologia. Mas por que isso foi ensinado de uma forma um pouco mais bagunçada? Porque de princípio surgiu a impressora jato de tinta. Então ela era conhecida como impressora jato de tinta, não apenas pela tecnologia dela, mas esse ficou sendo o nome conhecido dela. Depois veio uma outra tecnologia, a laser, depois jato de cera, então elas foram sendo conhecidas por esse nome. Hoje em dia, muita gente fala mais impressora e a tecnologia fica um pouco mais por trás, quando a gente fala dessas tecnologias um pouco mais passadas. Porque se a gente for pegar essas impressoras e diferenciar elas pela aplicação, aí a gente vai ter aí a matricial, a plotter, a 3D, de sublimação, que já são usados em áreas específicas. Então eu te explico isso já para você saber que os principais tipos de impressoras, quando a gente fala, não é apenas por área de aplicação, mas também pela tecnologia utilizada, onde elas vão se dividir nesses principais tipos aqui. Então elas vão ser o quê? Jato de tinta, laser, jato de cera térmica, matricial, plotter, jato de tinta sólida, jato de cera térmica, sublimação, LED e 3D. Esses são os principais tipos aí de impressora. Vamos falar um pouquinho de cada. Não é o nosso intuito se aprofundar em todas essas impressoras, porque o importante é que você saiba desses tipos, saiba a sua aplicação, saiba ter um norte do que ela é, do que ela faz, porque dependendo do concurso, da prova, do curso que você faz, vai querer saber mais o básico sobre essas impressoras. Se você quiser se aprofundar, todo o conteúdo que você aprende em qualquer lugar do mundo sempre vai te deixar pedaços, questões ali, pontos que você pode se aprofundar. Então é só você pesquisar mais, ok? Bom, aqui na impressora de jato de tinta, elas são as mais conhecidas e são as de menor custo na hora da compra.
elas utilizam um ou mais cartuchos de tinta. Então, como eu falei, são uma das impressoras com a tecnologia um pouco mais antiga, são mais em conta, só que elas são um pouco mais em caro para se manter hoje em dia. Tá? Os cartuchos dela, comparado a outras impressoras, acabam mais rápido e você acaba com mais dinheiro nessa manutenção, gastando mais dinheiro nessa manutenção. Ok? A outra impressora é a laser, que são mais rápidas e utilizam a mesma tecnologia das fotocopiadoras. Um outro tipo de impressora aí que nós temos é a jato de cera. A jato de cera parece muito com as impressoras a jato de tinta, tá? Porém, ao invés dela jogar tinta líquida, ela vai jogar gotas de cera líquida. Ou então, as mais atuais vão utilizar aí pó de cera. Então essas impressoras, elas vão ter uma cor da impressão muito mais brilhante. Assim que foi lançada a impressora cera, eu tinha muito contato com ela. Hoje em dia eu tenho menos, mas a qualidade da impressão é diferente. Se você, por exemplo, pega uma foto e imprime na impressora de jato de tinta, você vai ter uma qualidade. Na jato de cera você vai ter uma qualidade de cor muito melhor, uma cor mais viva, e você consegue sentir uma diferença quando você passa o dedo no papel. É bem legal, só que claro, ela vai ter aí um custo maior. A impressora térmica, todos nós já vimos e temos contato praticamente todos os dias. E muitas vezes a gente pode até imaginar que aquilo ali nem é uma impressora, mas é. A impressora térmica, ela não vai utilizar tinta na sua impressão. Ah, mas como assim? Como é que ela vai imprimir algo se ela não utiliza tinta? Ela vai utilizar o calor. Então o calor vai queimar a superfície do papel, que vai ser um papel especial, tá? E vai produzir marcas naquele papel, geralmente... Aqui está falando de uma forma silenciosa porque, de fato, você não escuta o barulho da impressão. Você vai escutar um barulhinho ali. Porque, por exemplo, a impressora térmica você sempre vai ver ali o quê? Nas maquininhas de cartão, né? No posto de gasolina, ali no caixa do supermercado, onde imprime ali a nota do que você comprou. São essas impressoras que imprimem essas notas. Então, às vezes você escuta, claro, o barulhinho do papelzinho saindo, mas ali não é o barulho da impressão sendo feita. É o barulho do motorzinho rolando ali, o tamborzinho para poder tirar o papel. Então, é claro, ele utiliza um papel especial e esse papel ele é impresso através de ondas de calor nele. Por isso que com o tempo a tinta sai, tá? É porque aquilo ali vai clareando mesmo com o passar do tempo por causa do material do papel, beleza? Deixa aqui nos comentários para mim se você sabia que esse tipo de maquininha era considerado uma impressora ou não, ou você achava que não tinha nada a ver com essa parte da área da informática, no sentido de computadores, enfim. Bom, conheceu a impressora térmica, agora a impressora matricial. A impressora matricial é uma impressora bem antiga e ela é muito conhecida pelo barulho que ela faz. Ainda hoje ela é fabricada até. As impressoras mais novas já fazem um barulho bem menor, mas mesmo assim é um barulho alto, considerado comparando com outras impressoras. Mas as mais antigas faziam um barulho tremendo. Eu já tive impressora matricial em casa, de vários modelos quando eu era criança. E eu lembro do barulho dela imprimindo, o papel às vezes grudava, tinha que abrir e soltar, era muito engraçado. Então elas são bastante barulhentas. E outra coisa que caracteriza elas são aqueles papéis que tem aqueles furos na parte lateral. Elas são chamadas também de impressoras de impacto, porque elas utilizam agulhas que batem em uma fita, ok? Então, você vai ter ali uma tinta que... Existem hoje em dia dois tipos de tinta, né? Tem uma tinta que vai vir... tem uma tinta que hoje em dia, né? Tem umas impressoras... Não tem aquele negócio de carimbo? Você pega aquela almofada do carimbo, abate ele lá para ele pegar a tinta e depois você coloca no papel. Tem algumas impressoras hoje em dia matriciais que vêm com tipo essa almofada do carimbo embaixo. A tecla que vai ser utilizada, por exemplo, você quer colocar a letra A, ele vai bater a letra A aqui e joga no papel, certo? Ele faz assim. Outras impressoras já vêm com a fita de tinta na frente e a letra vai só encostando na fita. Tá aqui o papel, aqui tá a fita, aqui tá as agulhas. A agulha bate na fita e empurra a fita até o papel e já vai deixando tudo aquilo ali que está sendo impresso. Esse tipo de impressora não é utilizada para você imprimir uma imagem bonita, colorida, etc, tá bom? E falando em imagem colorida e bonita, a gente tem uma impressora específica para isso, que é a impressora de plotter. Esse equipamento ele destina-se a imprimir desenhos em grandes dimensões e com excelente qualidade, tá? Então você vai imprimir uma foto no papelzinho A4, o papelzinho A4 é pequeno, você vai ter outras impressoras para fazer isso. Agora você quer fazer um grande banner, uma impressão bem grande para você fazer um evento e tudo mais, provavelmente você vai usar uma impressora de plotter ou um outro tipo de impressora que a gente vai ver aqui, tá?
Existem vários tipos de impressora para essas impressões grandes e muito depende do que você quer imprimir e do material que você quer imprimir, tá bom? Já já a gente vai falar de uma outra impressora boa que a gente pode utilizar na comunicação visual, que é até mais utilizado do que essa, dependendo da área de trabalho da comunicação visual. Bom, um outro tipo de impressora que foi uma evolução da tecnologia do jato de tinta é o jato de tinta sólida. É um tipo de tecnologia que veio principalmente aí após o surgimento das multifuncionais, para ela ter um desempenho, uma qualidade melhor. Porque quando você para pensar numa multifuncional, deixa eu falar aqui rapidinho o que ela é. Por que eu não coloquei ela lá nos tipos de impressoras? Porque ela na verdade, ela vai multifuncional, o termo já diz, né? Ela é uma impressora que vai ter multifunções. A impressora multifuncional mais comum é uma impressora que ela vai imprimir e ela vai também ter a função do scanner, que a gente ainda vai ver o que é o scanner, tá? Mas o que o scanner vai fazer? Ele vai pegar uma imagem, né? Uma imagem sim, um papel. Por exemplo, eu posso muito bem pegar esse papel aqui, colocar aqui, ó, o papel, coloco no scanner, o scanner vai pegar e vai copiar toda essa superfície do papel e vai mandar essa imagem do papel para o computador, certo? Vai fazer essa digitalização. Então as impressoras multifuncionais mais comum, que não é nem chamado de impressora multifuncional, é chamado de multifuncional apenas, essas que tem impressora e scanner juntos. Só que assim que as multifuncionais surgiram, elas eram impressora, scanner e fax. A maioria delas vinham com fax. O fax hoje em dia foi tirado da maioria das multifuncionais porque é utilizado bem menos, né? Mas a maioria delas era impressora, scanner e fax. Então assim, ela tinha um volume de impressão muito grande. Às vezes você mandava algum tipo de impressão via fax, às vezes você queria ali tirar xerox com ela foi utilizada muito como máquina de xerox, ainda hoje é utilizada muito como máquina de xerox, né? Então, devido a esse uso excessivo, o jato de tinta líquida não dava conta, acabava muito rápido e a manutenção dela ficava muito grande porque o jato de tinta líquida imprimia X folhas, X papéis, né? Então foi feita essa nova tecnologia que é a jato de tinta sólida, que em vez de utilizar a tinta com toner como base, ela usa uma impressão de tinta sólida que usa blocos de resina colorido, quase como um lápis, para poder transferir tinta no papel. A resina é fundida e colocada sobre um tambor de impressão. O papel é enviado rapidamente através da máquina, ao qual transfere a tinta para o papel. Então, esse tipo de tinta aqui, esse tipo de impressora aqui, algumas delas vêm com algum slot lateral, onde você vai colocar tambores de tinta sólida. Essas tintas sólidas, o calor, a impressora gera um calor que vai derretendo ela vai se tornando líquido ali na medida do tempo e vai sendo enviada para um tambor para ser impresso. Outras, a tinta fica no próprio tambor, dentro do próprio tambor e é ali utilizada ali na impressão, ok? Bom, outro tipo de impressora que nós temos é a impressora jato de cera térmica. Literalmente, ela vai derreter a tinta à base de cera sobre o papel da impressora. Contém uma ou várias fitas de cera ao invés de um cartucho de impressão. A impressora derrete pontos de tinta à base de cera da fita, criando uma série de pontos para formar letras e imagens. Particularmente falando, essa impressora de jato de cera térmica eu nunca tive contato. Se eu já tive, eu não sabia que era cera térmica, eu já tive de cera líquida, ok? Bom, agora vamos falar da impressora de sublimição, que atualmente é uma das mais bambambãs. Esse modelo que está aí na foto é um modelo bem atual de uma impressora de sublimição mais doméstica e pequenos comércios. Porque a impressora de sublimição, quando ela foi criada para intuitos de comunicação visual, de impressões diferenciadas. E a gente tem vários tipos de impressora de sublimição, tá? Essa daqui é só mais um tipo, essa daí da imagem. Mas as primeiras impressoras de sublimação criadas, elas eram maiores, tá? Então, sublimação é um processo que ele vai poder ser feito de formas diferentes, de duas formas diferentes, tá? Uma, você vai fazer a impressão realizada diretamente no material ou através de uma transferência térmica, chamada transfer. Algumas empresas de comunicação visual chamam ela de transfer. Vamos fazer lá no transfer isso daqui, ou então vamos fazer lá na impressora transfer isso daqui. Mas essa impressora transfer, ela é uma impressora de sublimação, tá? Então o que vai ser isso daí, tá? Como eu falei,
A plotter, ela é muito utilizada, a impressora plotter é muito utilizada na área profissional de comunicação visual, né? Fazer panfleto, fazer banner e tudo mais. Só que essa daqui também ela é muito utilizada. Ela é muito utilizada principalmente para fazer brindes, né? Fazer chaveiro, caneca, camisa. Ela é muito utilizada para isso. E como eu falei, ela tem várias formas diferentes. Claro que uma impressora que imprime numa caneca não vai ser a mesma que imprime numa camisa. Claro que não. Geralmente a camisa ela é feita na impressora. Geralmente não. A camisa é feita na Transfer, na impressora Transfer. Ela é uma impressora de sublimação usando o tipo Transfer, onde geralmente ali você vai colocar a camisa numa superfície da impressora e ela vai fazer a impressão utilizando uma prensa. A prensa geralmente vai ter a forma do que você quer fazer. Tem algumas impressoras que vai alimentar a forma com a tinta e vai fazer a prensa. Outras impressoras já faz a alimentação do que é para ser impresso em um próprio objeto e a prensa vai fazer digamos que espalhar a tinta, fazer a tinta pegar no material, ok? Para esse tipo principalmente camisa, por isso que existem camisas de diferente qualidade, porque vai muito da tinta utilizada, da forma que é usada a sequência, né? Por exemplo, qual foi a qualidade da tinta, o tipo de impressora vai colocar a tinta na prensa, ou o tipo de impressora faz a passagem da tinta para um material externo, que tem umas que tem um material externo que a pessoa vai lá manualmente e coloca a posição que quer, e depois a prensa vem. Outras que são, dependendo do material, camisa não é muito assim, mas outras faz tipo um rascunho, um rabisco no material e a prensa vem e finaliza. E aí no caso de camisa, às vezes, algumas empresas elas passam um material depois, né? Para fazer com que aquele material fique com uma cor diferente ou que dure mais tempo, tenha qualidade diferente. E a gente tem um outro tipo de material, como está mostrando aí, que é a impressora de sublimação que faz a impressão direto no material. Então, por exemplo, a caneca, que é muito utilizada aí para brindes. A impressora de sublimação da caneca geralmente não vai ser tão grande como uma de uma camisa. Geralmente parece uma caixinha, né? Mais ou menos do tamanho ali de uma caixa. Comum, não vou dar aqui uma dimensão, porque existem vários tamanhos. Mas ali a caneca posicionada ali dentro, vem um gancho que vai pegar ali a parte da caneca, ao redor da caneca, e vai fazer a impressão, tá? Como eu falei, tem vários tipos de impressoras. Tem outras que você não posiciona a caneca e vem um braço e imprime. Tem outras que a impressora está aqui, tem um espaço para você colocar a caneca. Você vai e coloca um lado, tira, depois coloca o outro, tira e por aí vai fazendo a impressão. E aí, com a tecnologia evoluindo, essa tecnologia de sublimação, esse tipo de impressão, foi também para impressoras menores, para você poder usar em casa, usar em algumas empresas e tudo mais. Tá? Aqui vai ser um tipo de impressora onde você vai ter aquele componentezinho ali externo, onde vai ser a tinta. Ele vai ficar num recipientezinho externo. E aquilo ali vai fazer uma mistura de cores para poder ir para a impressão que vai ser feita direto no material. Outra impressora nova que tem uma tecnologia nova é essa impressora aí de LED. Então essa impressora de LED ela não vai utilizar tinta, ela vai usar luzes, raios de luzes. Então o processo da impressão vai começar com a transferência da imagem com a ajuda de uma carga eletrostática para o tambor sensível à luz em forma de um rolo por meio de uma faixa com milhares de diodos emissores de luz. Essa impressora de LED ela é uma impressora já no tamanho maior. O que vai ser impresso vai ficar ali numa superfície de vidro, né? Porque o vidro ele faz ali a passagem da luz, ele vai refletir a luz ali. Não é uma impressora barata, tá? É uma impressora já cara e usada mais nessa parte também industrial. Dependendo da área de uma empresa de comunicação visual, pode usar esse tipo de impressora, mas ele é mais utilizado para outros fins de impressão. Outro tipo de impressora que também é considerada dessas mais novas, né? Ela já surgiu, já tem um bom tempo, mas ela está nessa saga de impressoras mais novas e hoje em dia ela está muito popular. Na época que ela foi lançada, ela custava aí mais de 10 mil reais. Hoje em dia você consegue achar algumas impressoras 3D a R$ 1.500. Claro que não uma impressora de grande porte, uma impressora mais simples. Essas impressoras ainda de grande porte estão 5, 8, 10 mil reais. Então as impressoras 3D, elas trabalham como um injetor de matéria quente, né, um filamento plástico, ou a emissão de luzes sobre um material moldável. As aplicações mais comuns são fusão a laser,
fundição a vácuo, moldagem por injeção. Então aqui você já está vendo que uma impressora 3D, o intuito dela é imprimir objetos 3D, você está vendo aí na imagem, é um coelhinho 3D e tudo mais, e você já consegue ver que essa impressora tem tecnologias diferentes de aplicação. E agora falando sobre os scanners, né? Já falamos aí sobre a impressora, já dá para você saber que a impressora é um dispositivo de saída. A gente tem a multifuncional, que é considerado entrada e saída. E então vamos falar um pouco agora do scanner. Como eu já adiantei para vocês, o scanner é um periférico que vai digitalizar uma imagem. Ou seja, igual as fotocopiadoras, né? Igual a Xerox. Coloca lá o que você quer replicar e ele vai copiar aquilo e vai imprimir. Mas no caso do scanner, ele não vai imprimir. Ele vai pegar aquilo que você quer e ele vai enviar para o computador. Tá? Ele vai digitalizar. Digitalizar significa isso. Pegar um objeto real e digitalizar, tornar ele digital. Ok? Então a imagem é digitalizada por meio de softwares específicos, podendo ser um OCR ou não. Então os principais tipos de scanners, nós temos aí o scanner de mesa, o scanner de mão, o scanner leitor e o scanner tambor. Esses daí são os principais tipos de scanner. E aí, assim como nas impressoras, a gente não vai entrar em detalhes sobre eles, apenas falar um básico e não tem muito o que falar aqui sobre eles, tá? Porque aqui, diferentemente das impressoras, eles são divididos de fato em tipos assim de uso, né, a forma que ele é usado e por tecnologia, tá? Então os scanners considerados de mesa, por que eles recebem esse nome? Porque eles ficam na mesa, só por isso, tá? Então eles são considerados scanners de mesa porque eles ficam em cima da mesa. Eu já tive esses dois tipos de scanners, eu não sei qual foi lançado primeiro, tá? Eu acho que, eu não sei, eu sei que o primeiro scanner que eu tive era um desses que você levantava a tampinha. E eu era criança nesse tempo e era difícil você ter alguém com computador na casa. Imagina um scanner. E eu não tive uma infância rica, tá? É porque meu pai trabalhava com contabilidade na época e tudo, então a gente tinha que ter um computador e acabou precisando ter um scanner para poder escanear algumas coisas. Então era tudo para trabalho dele, mas eu achava legal, eu achava muito bonito aquilo. Eu gostava de colocar meus desenhos ali no scanner e escanear para o computador. Então eu tive primeiro esse daí, onde você levanta essa tampa, posiciona ali, geralmente aquele vidro ele é do tamanho de um papel A4, você posiciona ali o papel direitinho, abaixa a tampa, clica no botãozinho do... hoje em dia é fácil, mas eu lembro que na minha época, a gente apertar o botão do scanner e ele já mandar a digitalização para o computador, a gente achava o máximo, mas muitas vezes dava erro. Muitas vezes a gente tinha que fazer isso pelo programa. A gente ia lá no computador, clicava o botãozinho do programa para ele poder escanear. Às vezes demorava, a gente clicava lá, ele demorava para chegar lá, conversar com o scanner e o scanner fazer a digitalização do documento. Fazia um barulho alto também. Às vezes eu colocava minha mão, a tampa ficava meio aberta, eu vinha passando um feixe de luz, enfim, coisas de criança, né? E eu lembro que depois a gente teve esse outro, onde esse outro aí, a vantagem desse outro aqui do lado esquerdo é que, por exemplo, esse que você levanta a tampa, você pode digitalizar só uma imagem de cada vez. Digitalizei um papel, abaixei, digitalizei, quero digitalizar outro, levanto, tiro esse papel, coloco o outro. Já essa outra scanner aqui do lado esquerdo, alguns modelos dele vêm apenas com aquela opção ali de você colocar o papel em pé ali naquela parte de trás, ó, que eu vou mostrar aqui com o mouse, ó. Você pode colocar o papel em pé ali naquela parte de trás. Cada modelo tem uma quantidade máxima de papéis que você pode colocar. Mas, por exemplo, 10 papéis, 15 papéis, 20, 30 papéis. Você coloca lá eles todos soltos. Aí o scanner vai puxando um de cada vez. Bum, bum, bum. Puxa um de cada vez. E aí na medida que ele vai puxando, ele já vai escaneando. De princípio eles escaneavam só um lado. Agora já tem os scanners, os últimos modelos desde aí já escaneia logo os dois lados do papel de uma vez só. Então se torna muito mais prático, né? Você quer fazer esse escaneamento de 30 papéis, usa esse scanner aí, ele já vai ali puxando tudinho. A velocidade que ele puxa vai de acordo com a qualidade do escaneamento que você quer. Quanto mais devagar uma qualidade maior, mais devagar ele vai puxar o papel. Se você quer uma qualidade mais simples, ele puxa mais rápido. Então, geralmente, se você quer fazer uma digitalização somente de textos, você colocaria uma qualidade baixa ali, que a qualidade dos scanners é medida em dpi. Você coloca uma qualidade baixa ali, ele vai puxando rapidinho, ele faz o escaneamento de vários papéis com texto. Eu tenho alguma imagem, eu quero digitalizar um pouco mais, com a qualidade um pouco maior. Aí você já aumenta o dpi, ele já puxa o papel um pouco mais devagar e vai fazendo ali a digitalização.
beleza? Teve um tempo que eu trabalhei no tribunal e foi no período que a gente implantou um sistema chamado PJE. E aí, quando você pensa em tribunal, em justiça, em processos, se você for parar para sempre ver aqueles filmes que mostram os tribunais, os advogados, os juízes sempre vêm com vários papéis, né? Os advogados têm que escrever várias coisas, têm que ler várias coisas. Então todos os processos, acho que de 2010, não mais, acho que 2005 para trás, todos os processos eram praticamente no papel. Então, 2000 é isso mesmo. Então vamos colocar aqui uma média de 2005 para cá, os processos começaram a ser mais digitais. Aos poucos foram sendo digitais. Até anos atrás tinham muitos tribunais ainda ajeitando isso. Então o que acontece? Os processos antigos, eles não iam querer ter salas e salas, estantes e estantes protegendo aqueles papéis. Ainda mais que talvez você já tenha visto em algum jornal falando que um tribunal, um lugar X pegou fogo e aí acabou perdendo tudo que estava lá guardado porque queimou muitos papéis. Então tem esse risco do papel, né? Do papel ficar velho, rasgar, perder, queimar. Então muitos tribunais começaram a fazer a digitalização de um monte de processo. E eu lembro que nessa vez a gente montou uma equipe e a gente levava essa equipe lá para a sala de arquivo dos tribunais. A gente pegou, o tribunal comprou vários desses scanners aí. A gente ensinou, fiz um treinamento rápido lá para o pessoal ensinando como é que eles faziam o escaneamento daqueles vários processos, e eles saíam lá escaneando os processos para os processos se tornarem digitais. Beleza? Bom, outro tipo de scanner que a gente tem é o scanner de mão. O scanner de mão já veio depois do scanner de mesa, e o intuito do scanner de mão é fazer a mesma coisa do scanner de mesa, só que de uma forma mais prática. Porque, por exemplo, se você está na universidade, você quer ali... Por exemplo, você está na biblioteca, você está lendo um livro da biblioteca, você achou legal aquela página, você quer copiar aquela página. Você pode muito bem pegar um scanner de mão, tá? Você vê que do lado esquerdo tem um scanner de mão bem pequenininho, né? Mas aquele outro scanner ali preto, você pode escanear a página toda usando ele. Você escaneia a superfície da página toda. Você escaneou. Os primeiros scanners de mão, ele era ligado direto no computador. Então você passava ali o scanner onde você queria, ele ia direto para o computador. Em vez de você ter aquele aparelho maior, você usava um scanner de mão. Só que, claro, você tinha que fazer um de cada vez. Depois de um tempo, o scanner de mão já veio com uma memória interna. Então você saía na rua só com esse scanner de mão, que geralmente era quase do tamanho de um antebraço. E aí você poderia, o exemplo aqui da biblioteca, você está lendo o livro, quer escanear uma página, você passava ali o scanner, ele escaneava e salvava na memória interna dele. Você está na universidade, quer escanear uma folha que o professor te deu, um trabalho que o professor passou, você escaneava aquilo ali com scanner de mão, ficava salvo na memória interna dele, que claro que não era grande, e depois você passava para o computador. Então do scanner de mão você tinha esse que tanto pegava uma parte maior, tipo uma página toda, como você tinha esse outro menorzinho aí, que é o caso que está mostrando aí do lado direito, onde você pode escanear pequenas áreas. Um outro tipo de scanner que a gente tem é o scanner leitor. Esse daí você já viu em vários lugares. Assim como a impressora térmica você vê muito nos supermercados, o scanner leitor também você sempre vê nos supermercados. Talvez você nem soubesse que ele se encaixasse nessa classificação de scanner, né? Ou que ele fizesse parte desse mundo da informática. Porque eu digo isso porque muitos alunos, quando eu estou dando aula presencial, eles falam isso. Nossa, eu nem sabia que isso daí era computação, nem sabia que isso daí era informática. Porque muitas vezes você vai lá ver o preço do produto no supermercado, né? Aí você só vê um dispositivozinho pequeno grudado na parede com a luz vermelha. Você passa o código de barra e ele te dá o preço. Às vezes a pessoa acha que aquilo ali nem faz parte de informática, ou que só aquilo ali é o dispositivo e pronto, não tem nada a ver com o computador, não tem nada a ver com hardware, não, tem tudo a ver. Aqueles dispositivos lá, eles estão ligados em um computador. Eles passam, para eles mostrarem o preço, eles estão ligados no computador, num sistema, num banco de dados de um sistema. Na hora que você passa ali o código de barras, ele lê o código de barras, te dá o valor, porque não é só porque ele existe, mas é porque ele está ligado em um sistema computacional. Então esses daí são os tipos de scanners chamados leitores. Você tem aquele à mão, né? Geralmente quando você vai passar algo no caixa, a mulher lá do caixa vai e pega esse scanner de mão e passa, né? Você está comprando ração, está comprando alguma outra coisa em grande quantidade, ela vai lá, pega, passa lá no código de barras. Ou você pode ter esse outro que fica fixo, né? Geralmente ela pega os produtos, aproxima perto de um negócio desse e vai passando, né? É o scanner aí fixo, ok?